E aí, pessoal, tarde foi de ver categoria de base, sub-20 e time de aspirantes. O Grêmio perdeu um jogo e venceu o outro. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Gente, sub-20 do Grêmio perdeu 2-1 pro Atlético. Sub-23, os aspirantes venceram fora de casa o Avaí e encaminharam vaga na final dos aspirantes. Eu vi os dois jogos, acompanhei os dois jogos, botei duas telinhas e consegui acompanhar as duas partidas lá pelo Eleven Sports. E tem algumas ponderações pra gente comentar aqui, porque o Grêmio praticamente foi eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Grêmio precisava do resultado contra o Atlético dentro de CT de Eldorado, saiu na frente, mas acabou cedendo o empate e a virada para o Atlético Mineiro, bom time, o atual campeão brasileiro. E a gente tem algumas ponderações para fazer. O time do Grêmio jogou com o Thiago Beltrame, com o Lucas Cauã, com o Gustavo Martins e o Gustavo Marins e o Vidmar. O Vidmar atuou porque não jogou o Cuiabano, que foi expulso no último jogo, não pôde estar no campo hoje. O meio-campo, a dupla de volantes, teve mais uma vez o Velasco e o Ronald. E aí, do meio para frente, uma linha de três com o ótimo jogador, o Rubens, o Gabriel, o Léo Fenga e o Ian. O que a gente pode ponderar aqui? Esse time do Grêmio eu acho muito bom, tá? Esse time é jovem para a categoria. Ele é um time jovem. Ele é um time que tem jogadores em primeiro ano, ele tem, é verdade, jogadores estourando a idade, mas ele tem jogadores de primeiro ano e é um time muito jovem, mas é bom time, é bem treinado, é bem arrumado, é um time bem ajustado. Eu estou muito bem impressionado com o Guilherme Bose, que eu acho que é assim que se fala, eu não conheço ele pessoalmente, o treinador desse time aqui. Esse time é ajustado, esse time troca as peças e continua fazendo bons jogos. Hoje o Grêmio começou o jogo muito bem, pressionando, e chegou o gol da vitória, né? O gol da abertura do placar, não da vitória, mas da abertura do placar, com o Velasco, uma jogada pela meia direita, ela vai dentro da área, joga para trás, ele vem, o volante bate de primeira alto, no ângulo esquerdo, encontra o goleiro tenta buscar, não busca, o ótimo, lembrando, muito bom time do Atlético Mineiro, sim, tá? Muito bom time, inclusive a gente tem visto bons times nesse campeonato aqui, tá? Esse campeonato aqui, sub-20, dos campeonatos de base, a média dos times é muito boa, melhor do que o sub-17, melhor do que o time de aspirantes, do que o campeonato de aspirantes. O bom campeonato está aqui, o campeonato sub-20. E o time do Grêmio, mais uma vez, teve os seus destaques. Eu vou colocar o Ronald nessa lista, eu vou colocar também os dois volantes, o volante Velasco junto com o Ronald. Acho que o Rubens é um jogador que está se destacando de uma forma muito importante. Ele é baixo, joga aberto pelo lado direito, compõe com a perna esquerda por dentro. Eu gosto muito desse jogador. Chegou o segundo tempo, o Grêmio diminuiu ali, a partir dos 25 do primeiro tempo, o Grêmio foi diminuindo o ritmo, o Atlético dominou o jogo, e no segundo tempo o Atlético dominou o jogo. Lá no final do jogo, através de algumas modificações, o Grêmio conseguiu pressionar, até acho que merecia ter chegado ao empate, mas não conseguiu e ficou muito complicado. Acho até que matematicamente ainda tem chance, mas ficou muito complicada a possibilidade de classificação. Passam 8 no Campeonato Brasileiro e o Grêmio deve ficar de fora, assim como já ficou de fora no Sub-17, o Sub-20 também deve ficar. E aí nós chegamos no Campeonato de Aspirantes, porque hoje, lá em Santa Catarina, foi realizada a primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E o Grêmio venceu por 2-1. E o Grêmio, que tem aí sim jogadores muito próximos, eu acho que no time sub-20 tem muitos jogadores próximos de aparecerem também, tá? A gente pode mais no futuro falar sobre isso. Mas quando a gente fala do time de aspirantes, aí sim, jogadores já conhecidos do público e que, mais uma vez, estiveram em campo mostrando qualidade, solidez e, olha, mais um ponto positivo para o trabalho dos treinadores. Eu falei do Guilherme Bose e eu falo aqui do César Lopes. O time sub-20, o time de aspirantes dá gosto de ver jogar. Dá gosto de ver jogar. Monta muitas vezes para defender quando se apertou no segundo tempo uma linha de 4-1-4-1 perfeita.
bem desenvolvida. Quando tem que jogar, os laterais estão saindo, as triangulações são organizadas, o time se desenvolve no 4-2-3-1 com muita facilidade, muda o sistema para o 4-4-2 ou para duas linhas de quatro defensivas com uma facilidade imensa. É um time bem treinado. Nós temos que ficar de olho nesses trabalhos. A gente fala muito em jogador de base, mas a gente esquece às vezes que a Casa Mata está repleta de caras de muita qualidade. E isso serve para o time sub-20, isso serve para o time sub-23. Esse time aqui, sub-23 do Grêmio, se o gremista gosta de ver um time bem treinado, vê esse time aqui. Que era do Thiago Gomes, que hoje está na comissão técnica do profissional, e é agora de César Lopes. Mas dá gosto de ver. O Grêmio hoje jogou com o Felipe, que eu não canso de dizer, goleiro do nível do Chapecó e do Breno, vai ser goleiro profissional do Grêmio. Não tem nenhuma chance de não ser. É um baita goleiro esse menino. Se não for goleiro profissional do Grêmio é porque, de novo, o Grêmio criou um grande goleiro, como foi com o Derlei, como foi em outros tempos, que esses goleiros vão fazer história em outro lugar. Mas vai jogar. Assim como, vocês lembram do Fernando Praz, que jogou, era da base do Grêmio, mas tinha o Derlei aqui não ia jogar. E acabou viajando, ganhando o mundo fora daqui. É a mesma coisa. Pode apostar. Lateral direito, Tomás Luciano. Anotem esse nome. A gente fala muito em Wanderson, anotem esse nome. A zaga teve Erickson e Emanuel. A lateral esquerda, Thiago Rosa. Thiago Rosa, eu fiz um conteúdo esses dias falando sobre ele. Na verdade, não sobre ele, sobre os laterais esquerdos. De todos, esse é o que mais evolui. Hoje participou claramente do primeiro gol, uma jogada de combinação com o Vini Paulista. Foi no fundo, cruzou, ela passa pelo Elias e o Wesley, bem no início do jogo, 3 minutos, o Wesley vem e a desatenção de dois zagueiros dá um tapa na bola, faz o gol ali, abrindo pela cara aos 3 minutos. Thiago Rosa é o nome dele. Thiago Rosa, lateral esquerdo. Fez um belo jogo hoje. Os dois volantes foram Bitelo e Jonathan Varela, amplamente conhecidos por todos vocês. O Bitelo que muitas vezes joga mais avançado, né? Já jogou como meia pela direita, já jogou na extrema, já jogou de lateral, mas hoje foi volante e eu gostei do Bitelo e do Varela. O Varela, que foi o autor do segundo gol, um rebote, ela chuta de fora e ele dá uma desviada de cabeça e vence o goleiro, fazendo 2-0, o Grêmio que abriu 2-0 a 38 do primeiro tempo. O Grêmio saiu vencendo aos 3 do primeiro tempo, nessa jogada que eu falei do Thiago Rosa com o Vini Paulista, e aí aos 38 o Grêmio fez 2-0. Depois disso, lá no segundo tempo, o time do Avaí brigou, lutou, um jogo muito tenso, assim, do ponto de vista físico, pegado, jogado, muita pancadaria, uma arbitragem terrível, e o Gustavo acabou descontando de pênalti. O Grêmio teve no ataque, o Wesley, que fez o primeiro gol pelo lado direito, depois ele saiu e entrou o Gazão, e aí entrou o 4-1-4-1 bem montadinho, quando entrou o Gazão. O Grêmio teve na meia o Pedro Lucas, que dispensa comentário. Não vamos falar no Pedro Lucas aqui. Pedro Lucas, o que ele tinha de ruim é porque ele era muito franzino, ele já não tá mais franzino. O Pedro Lucas é só deixar jogar, gente. É só deixar jogar. Quando a coisa acalmar, deixa jogar o Pedro Lucas. Não sai atrás pagando fortunas para caras que chegam aqui e depois tu não sabe quem é. Pelo amor de Deus, o Grêmio não pode mais cair, né? O Grêmio tem que refazer o seu trabalho no ano que vem. Refazer completamente. Pedro Lucas está esperando para jogadores que não estão dando nada aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Na esquerda, Vini Paulista. Depois entrou o Juan Christian para dar um pouco mais de força ofensiva e velocidade. Na verdade, vivacidade, né? Botar um pouco mais de saúde no final ali. Muito vento, um jogo confuso, bola muito viva. O Vini Paulista deu lugar para o Juan Christian. E o Elias Manuel, que está muito forte, brigou mais uma vez. No finalzinho entrou o Emerson no lugar dele. Na verdade, foram 2 substituições. Ele tirou o Elias e o Vini Paulista juntos, né? Entrou o Emerson e o Juan Christian. Ali também para dar essa força física ofensiva. O Elias fez um bom jogo, mais uma vez, todos de olho nele.
participou de muitas jogadas ofensivas e é importante, principalmente quando o time recua, essa força de contra-ataque. Quando ele tem espaço, que ele bota na frente para derrubar, olha, é daqueles que tu bate e te machuca. O Elias mais uma vez mostrando que está muito bem fisicamente e ele fez um bom jogo, uma vitória importante. O Grêmio agora joga por empate em Porto Alegre, na verdade em Eldorado, para garantir vaga na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O time do Grêmio do futuro está aqui. Não percam isso de vista. O time do Grêmio no futuro está exatamente aqui. Esse time aqui, mais alguns do sub-20 e também alguns, obviamente, mais cascudos que estão no profissional, serão os jogadores do Grêmio nos próximos anos. E serão muito melhores do que esse legado de jogadores contratados que fizeram a folha do Grêmio chegar a 14 milhões e que o Grêmio não ganha de ninguém. Agora, de noite, que de noite tem decisão, saio daqui agora, vou para a Band, para a gente continuar a jornada de domingo. Vimos a base, chegou a hora de ver o profissional. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.